Nessa aula, nós vamos entender quem pode participar dos leilões. E o requisito para participação dos leilões ele é bem simples. Então, pessoa física e pessoa jurídica podem participar dos leilões. As pessoas físicas elas podem participar dos leilões sendo maiores de idade, estando na livre administração de seus bens, ou seja, a pessoa não está interditada, e sendo uma pessoa capaz. Então, basicamente, se a pessoa é maior de 18 anos, ou se ela tem ali emancipação, ela pode participar dos leilões de imóveis. Já a pessoa jurídica, ela pode participar tranquilamente dos leilões de imóveis quando ela estiver regularmente constituída. Sempre que a gente fala de arrematar imóvel como pessoa física ou como pessoa jurídica, a principal dúvida que as pessoas têm é quem paga menos imposto. Se eu arrematar com pessoa física, por exemplo, eu vou pagar menos imposto do que se eu arrematar com pessoa jurídica, ou se eu arrematar com pessoa jurídica, eu vou pagar menos imposto do que se eu arrematasse como pessoa física. A gente tem uma regrinha no país que quase sempre a pessoa jurídica ela paga menos imposto do que a pessoa física. Só que isso não se aplica aqui para os leilões. A nossa aula detalhada sobre esse tema está no módulo 4 do curso. Então, no módulo 4, a gente vai estudar de forma pormenorizada o cálculo do imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica na venda de um imóvel arrematado em leilão. Só que aqui eu já adianto que na maioria absoluta dos casos de leilão, vale mais a pena você arrematar como pessoa física. Você vai pagar menos imposto do que se você arrematasse esse imóvel como pessoa jurídica. Tá? Então aqui no leilão, a gente foge dessa regra de que a pessoa jurídica ela sempre paga menos imposto do que a pessoa física. Existem algumas restrições específicas de pessoas que não podem participar de leilão. E veja, essas restrições elas são bem específicas, são para casos pontuais. Então até mesmo a pessoa que está impedida de participar de determinado leilão, para todos os outros leilões, ela consegue participar tranquilamente. Então, sempre que tem essa restrição é para um caso pontual. Então, o primeiro caso de restrição são para os tutores, curadores, testamenteiros, mandatários e administradores dos bens que estão em sua guarda. Então, todas essas pessoas, os tutores, os curadores, os testamenteiros, os mandatários e os administradores, estão administrando bens de terceiros. E aí, a lei proíbe que esses administradores arrematem os imóveis que eles estão administrando para não incentivar que essas pessoas façam uma má gestão desses imóveis, permitindo que esses imóveis sejam levados a leilão por uma dívida que poderia ter sido solucionada por essa própria pessoa, e aí essa pessoa arremate esse imóvel em leilão. Então a lei proíbe que esses administradores, de forma geral, arrematem os imóveis que eles estão obrigados a guardar, que eles estão obrigados a administrar. E aí, para todos os outros leilões de imóveis que eles não sejam administradores, eles podem participar tranquilamente. Então, como eu falei, a restrição ela é sempre pontual. Segundo caso de restrição, leiloeiros e seus prepostos, que são ali os representantes dos leiloeiros, como os seus funcionários, quanto aos bens cuja venda estejam encarregados. Então, isso volta lá na nossa aula sobre os mitos de leilão, que o leiloeiro ele não pode arrematar os imóveis que ele está obrigado a leiloar. Então, o leiloeiro ele fica impedido por lei de arrematar os imóveis que ele tem a obrigação ali de leiloar. Terceiro caso, servidores da Justiça, membros do Ministério Público e Defensoria Pública dos bens que estão sendo leiloados na localidade em que servirem ou exercerem a autoridade. Qual é o entendimento do Judiciário para essa restrição aqui? Também não é impedir o funcionário do Poder Judiciário de participar de todo e qualquer leilão, nem do Ministério Público, nem da Defensoria Pública. Então, por exemplo, se a gente tem um leilão judicial por uma cobrança de uma dívida de condomínio, em momento nenhum nesse processo judicial teve intervenção do Ministério Público ou da Defensoria Pública, todos os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público podem participar desse leilão tranquilamente. Então, eles só não poderiam se eles, como funcionários do Ministério Público e da Defensoria Pública, estivessem representando algum desses órgãos dentro desse processo, ou se dentro desse processo teve representação desse órgão e eles trabalham na mesma localidade ali daquele leilão. Então é sempre para caso específico. Olha para o caso e vê se você teria como influenciar naquele caso. Porque o grande objetivo da lei é impedir que determinadas pessoas consigam influenciar naquele caso
para depois se beneficiar dessa arrematação em leilão. A mesma coisa para o membro do Poder Judiciário, para o servidor do Poder Judiciário. Vamos pensar num servidor que trabalha no TRT, que é um tribunal trabalhista, em São Paulo, por exemplo. Vai ter um leilão judicial de condomínio sendo realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele trabalha em tribunais diferentes, ele não tem a mínima possibilidade de exercer influência sobre aquele outro leilão. Então ele também pode participar. Ele poderia participar, esse servidor do TRT, Tribunal Trabalhista, de um leilão realizado pelo mesmo TRT que fosse uma localidade diferente do que ele trabalhasse. Então, ele trabalha em São Paulo e às vezes esse leilão que vai ser realizado pelo TRT fica em outra comarca, não é a comarca que ele trabalha, ele também pode participar tranquilamente. Então, o grande objetivo da lei, ao colocar casos pontuais de restrição, é para que a pessoa não consiga influenciar naquele leilão específico. Para todos os demais que ela não tem poder de influência, ela pode participar tranquilamente. Inclusive, nesses casos aqui de processo, que às vezes o membro do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou o próprio servidor do Poder Judiciário pode ficar impedido de participar de um leilão em que ele possa exercer influência da localidade que ele atua, ele não está impedido para os outros leilões judiciais que ele não consiga exercer essa influência, nem mesmo para os leilões extrajudiciais que ele pode participar livremente. Só existe uma exceção para esse entendimento, que ela é aplicada pelos juízes e vem de uma ordem do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ entende que os juízes, incluindo seus cônjuges, ainda que em separação de bens, ficam impedidos de participar de todo e qualquer leilão do tribunal no qual atua. Isso porque os juízes, eles têm grande poder de influência e eles podem ser aí removidos e depois ficarem responsáveis por processos de várias diferentes, ou até mesmo cobrir as férias de um colega juiz, ficando responsável por aquele processo. E por ter essa influência muito grande no tribunal inteiro, os juízes estão impedidos de participar de todo e qualquer leilão judicial do tribunal no qual atua. Para outros tribunais, o juiz não está impedido. Então, por exemplo, um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não pode comprar nenhum imóvel em leilão que seja de leilão realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas se for um leilão da Justiça Federal de São Paulo, que é outro tribunal, ele pode tranquilamente participar desse leilão. A outra restrição são para os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Um exemplo real disso: um funcionário público da União não pode arrematar um imóvel que está sendo levado a leilão e seja da União. Na prática, essa restrição aqui não implica em nada, porque a gente não tem leilões judiciais e extrajudiciais de bens de entes públicos como União, estados ou municípios, tá? Então essa restrição, ela não tem aplicação ali prática. A outra restrição para os advogados das partes envolvidas naquele leilão. E assim como a primeira, dos administradores, essa aqui também é bem lógica, né? Ela impede que os advogados das partes envolvidas no leilão participem daquele leilão como arrematantes para não incentivar que um advogado haja de má fé, deixando que aquele imóvel seja levado a leilão quando ele tinha meios de defender o cliente dele para arrematar esse imóvel em leilão. Então, por isso, essa restrição também existe na lei. Para os casos da Caixa Econômica Federal, a gente tem algumas restrições específicas que constam no próprio site da Caixa, que são aplicadas lá para funcionários da Caixa de alguns cargos, tá? Então, de novo, restrições específicas para alguns funcionários da Caixa, até mesmo esses funcionários que são impedidos por terem ali cargos relevantes dentro da Caixa, eles podem arrematar qualquer imóvel em leilão extrajudicial de outros bancos, de outros credores e podem arrematar livremente nos imóveis de leilão judicial. A Caixa ela muda aqui com uma certa frequência essa restrição, mas ela sempre consta no edital da Caixa, né? Atualmente, o dirigente da Caixa, que é o presidente, vice-presidente e diretores executivos da Caixa e suas subsidiárias, incluindo os cônjuges e os companheiros e parentes diretos até terceiro grau, que seriam os pais, os filhos, os avós, os netos, os bisavós e os bisnetos. O empregado da Caixa que atua nas unidades GSEC, CEMAB e CEVEM, que são as unidades da Caixa responsáveis ali
pela parte que envolve os leilões, bem como seus cônjuges, companheiros e parentes diretos até terceiro grau, de novo, pais, filhos, avós, netos, bisavós e bisnetos. Então veja, são pessoas diretamente vinculadas ali em cargos de extrema relevância da Caixa, como o presidente, vice-presidente e os diretores, e as pessoas que trabalham nos setores específicos da Caixa que realizam esse leilão, como é o caso da CEMAB e CEVEM, tá? Então, ficam impedidos de participar dos leilões da Caixa, podendo participar de qualquer outro leilão extrajudicial de outro credor e livremente dos leilões judiciais. E as autoridades do ente público a que a Caixa esteja vinculada. Então, essas restrições elas são sempre muito pontuais e a pessoa impedida de participar de determinado leilão pode participar de vários outros. Aqui nessa aula, vou aproveitar para explicar como é que você pode arrematar em conjunto com outras pessoas. Em um momento anterior aqui do curso, eu expliquei que essa é uma estratégia muito interessante para quem não tem todo o capital, né, para diminuir ali o capital necessário para ingressar nos leilões, e também dividir trabalho. Ainda que você tenha todo o capital, pode ser que você tenha uma pessoa de confiança ali que queira participar dos leilões também e vocês consigam dividir, que uma fica responsável por garimpar as oportunidades, a outra vai ficar responsável por tocar as reformas e coisas do tipo. Mas essa estratégia é muito boa para você diminuir o capital necessário para ingressar nos leilões, podendo aí somar capital com outras pessoas e atingir mais imóveis ou até atingir o primeiro imóvel, a depender de quanto capital as pessoas têm. Para arrematar em conjunto com outras pessoas, você pode fazer de duas formas, também como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, vocês iriam lá procurar um contador para abrir uma empresa, colocando esses participantes como sócios para participarem desses leilões. Assim como eu falei no começo dessa aula, aqui entraria o ponto de desvantagem de pagar mais imposto de renda na venda desse imóvel do que comparado com uma pessoa física, tá? Então, existe a possibilidade de uma pessoa jurídica e as partes que querem constituir essa empresa, abrir essa empresa, precisam procurar um contador para que ele faça isso, e existe a possibilidade de fazer isso com uma pessoa física. Para a pessoa física, os participantes dessa arrematação em conjunto, eles podem ter porcentagens diferentes do imóvel, então não precisam ficar com a mesma porcentagem. Por exemplo, eu decidi que eu quero arrematar com você. Não necessariamente a gente precisa ficar cada um com 50% do imóvel. Pode ser que você fique com 90% do imóvel e eu com 10% do imóvel. Tudo vai depender de quanto dinheiro cada um vai colocar, de quanto trabalho cada um vai colocar. Então vamos supor que no nosso caso aqui, da nossa arrematação conjunta, você coloque muito mais dinheiro do que eu. Você, por exemplo, pode ficar com 90% do imóvel e eu com 10% do imóvel. Então, sempre que você for arrematar em conjunto com outras pessoas, determine a porcentagem que cada um terá do imóvel de acordo com o capital investido, que cada um colocará ali naquela arrematação. Como é que a gente faz para arrematar de forma conjunta, sendo pessoa física? Porque eu mostrei, né, na aula anterior, que quando a gente vai criar lá o nosso cadastro no site do leiloeiro, tem um campo para a gente preencher os nossos dados pessoais. Então, um nome, um CPF, uma identidade e assim por diante. Não existe um cadastro no site do leiloeiro que a gente consiga criar esse cadastro incluindo vários participantes em um único cadastro. Como é que a gente faz isso na prática, então? A gente sempre entra em contato com o leiloeiro antes do leilão, para falar que a gente tem interesse em arrematar aquele imóvel de forma conjunta, você e mais pessoas. E pergunta como aquele leiloeiro atua. Porque tem leiloeiro que pede que todos os participantes previamente criem um cadastro no site dele, e aí somente um vai participar do leilão, oferecendo os lances, e depois que vencer esse que participou e venceu, liga para o leiloeiro de forma imediata para falar que o leiloeiro tem que incluir na documentação os demais participantes. E aí já indica quem são esses participantes e o leiloeiro já está com a documentação dos demais participantes lá no cadastro dele. E tem outros leiloeiros que não pedem que todos os participantes criem esse cadastro previamente, que eles só pedem que, ao vencer, ligue imediatamente para ele e passe os dados dos demais participantes. A forma segura de realizar essa arrematação em conjunto, sendo pessoa física, é pedir que o leiloeiro coloque
o nome de todos os participantes e a porcentagem que cada um dos participantes terá no documento que o leiloeiro elabora com os dados dos vencedores e também os dados da arrematação. Porque uma vez que esses dados entram nesse documento que o leiloeiro elabora, chamado de auto de arrematação para os leilões judiciais ou ata de arrematação para os leilões extrajudiciais, toda a documentação seguinte do imóvel vai incluir o nome de todos com a devida porcentagem. E aí, o nome de todo mundo com a devida porcentagem entra na matrícula do imóvel, que é o documento central do imóvel e que a gente estuda na próxima aula. Então, essa é a forma segura de você arrematar um imóvel em conjunto com outras pessoas, com o nome de todo mundo constando na documentação do imóvel. E assim, no momento que vocês forem vender esse imóvel, todos precisam assinar essa venda. E isso dá segurança, porque todos assinam essa venda concordando com a venda, e aí a venda acontece e o dinheiro será repartido entre os participantes ali daquela arrematação em conjunto. Sempre que você for arrematar em conjunto com outras pessoas, vocês precisam ter objetivos muito alinhados, para que vocês não tenham problemas futuros. Então converse com as pessoas, quais são os objetivos dela com aquela arrematação, o que ela espera de lucro, quais são as partes que cada um vai cuidar ali daquela arrematação, para que vocês tenham objetivos muito alinhados. E também façam um contrato particular entre as partes, garantindo ali que cada um vai honrar com a sua parte, né? E caso contrário, quem não honrou pode responder judicialmente por essa parte nesse contrato particular. Atenção! Esse contrato particular, ele tem o objetivo de somente alinhar os objetivos mesmo, porque a segurança que você tem de que todos são proprietários do imóvel é o nome de todo mundo constar na matrícula, com esse procedimento que eu falei aqui anteriormente, de ligar para o leiloeiro, pedir para que o leiloeiro coloque o nome de todos os participantes com a devida porcentagem que cada um tem do imóvel no documento que o leiloeiro vai elaborar após o leilão. Esse é o procedimento seguro, tá? Que aí, assim, aos olhos da lei, todos são proprietários, cada um com a sua porcentagem do imóvel. Uma frase que vocês vão escutar aqui algumas vezes ao longo do curso é: só é proprietário aos olhos da lei quem tem um registro em seu nome. E ter o registro no nome é constar da documentação do imóvel, ou seja, na matrícula do imóvel. Então esse contrato particular, inclusive aqui na aula tem um modelo disponível de contrato para vocês, é somente para garantir ali entre as partes o que cada um vai fazer naquele imóvel, qual é a obrigação de cada um com aquele imóvel, quanto cada um vai colocar de dinheiro naquele imóvel. Só que isso não entra na matrícula. O que entra na matrícula é o nome de todos os participantes com a devida porcentagem que cada um tem. Vamos relembrar aqui o exemplo que eu falei de uma arrematação conjunta entre a gente, com você ficando com 90% do imóvel e eu ficando com 10% do imóvel. Para que a gente tenha segurança nessa matrícula, tem que constar que você é o proprietário de 90% e que eu sou proprietária de 10%. Ainda que internamente, a gente tem esse contrato particular só para alinhar que, por exemplo, você vai pagar X mil reais, que corresponde a 90% desse imóvel, eu vou pagar outra quantia, que corresponde a 10% desse imóvel, e que cada um vai fazer dentro desse trâmite da arrematação até a venda do imóvel, tá? Então esse contrato é só um contrato particular. Ele não pode ser oponível, por exemplo, contra um banco. Vamos supor que essa nossa arrematação aqui, ela seja uma arrematação financiada. E aí a gente tem que pagar as parcelas do financiamento da arrematação até a venda. E nesse cenário, o banco ele não vai oferecer dois boletos diferentes, um com 90% da parcela para você e outro com 10% da parcela para mim. Não, o boleto é um único. E a gente tem que juntar dinheiro aqui sem envolver o banco para pagar 100% daquele boleto. Se por acaso a gente combina isso, né, que todo mês eu tenho que te passar os 10%, colocar na sua conta para que você pague o boleto integralmente, eu não te passo esses 10% em determinado mês, se você não honrar com esses 10%, você vai sofrer as penalidades, assim como eu. Porque, aos olhos do banco, somos uma única pessoa, ainda que essa arrematação seja em conjunto, tá? Então, além de tudo, arrematar imóvel em conjunto com outras pessoas envolve uma grande relação de confiança. Porque sem a confiança, isso aqui não anda. Porque arrematar em conjunto com outras pessoas nada mais é do que virar sócio dessas outras pessoas para aquele imóvel. E a gente não vira sócio de qualquer pessoa.
Se alguém te parasse na rua e falasse assim, vamos abrir uma padaria, um completo desconhecido, ainda que o seu sonho seja abrir uma padaria, você muito provavelmente não pegaria a mão dessa pessoa e falaria, sim, vamos lá abrir essa padaria. Você seria visto como um maluco se você fizesse isso, porque toda a sociedade envolve ali, além de tudo, uma grande relação de confiança. E a mesma coisa aqui para a arrematação conjunta, fazendo isso como uma pessoa física, tá? Então lembre sempre que você vai virar sócia daquela pessoa. E lembre sempre os mecanismos de segurança. O nome de todo mundo com a devida porcentagem entrando na matrícula do imóvel. E que se a pessoa não honrar a parte dela, se você não honrar, você também sofre as consequências, tá? Então esteja preparado eventualmente para honrar com a parte de uma pessoa, para que você não sofra a consequência e depois você cobra a parte dela judicialmente por meio desse contrato aqui particular que vocês fizeram. E um último cuidado em relação a isso é o seguinte: no módulo 4 do curso, a gente tem uma aula sobre como vender o imóvel, né? E essa aula vale tanto para a venda de um imóvel que você arrematou em leilão, quanto para a venda de um imóvel que nunca passou por leilão, só teve passagem pelo mercado imobiliário tradicional. Porque o procedimento da venda, independente de ser um imóvel arrematado ou um imóvel que nunca passou por leilão, é exatamente o mesmo. Quando a gente vende um imóvel, tem uma série de documentações que a gente precisa apresentar para o comprador para que ele tenha segurança nessa transação. Então, tanto os documentos do próprio imóvel, comprovando que aquele imóvel não tem nenhum ônus ali, que não está respondendo por nenhuma dívida, que está no nome de quem está vendendo, e outras coisas do tipo, como vários documentos dos próprios vendedores. Então, por exemplo, que os vendedores não respondem por processo judicial de cobrança, que depois possa refletir na venda desse imóvel lá na frente. Então tem essa série de documentos que a gente tem que apresentar para que o comprador ele tenha segurança naquela transação, porque comprar um imóvel é um ato que envolve um monte de formalidade, muito diferente de só ir lá, pagar o preço e acabou, tá? Então existe essa necessidade da análise dessa documentação de forma segura. E o que eu quero falar com isso? Que toda vez que você for arrematar em conjunto com outras pessoas, você precisa revirar a vida de quem vai participar dessa arrematação com você. Porque se, por exemplo, a sua documentação está 100% regular, mas a do seu sócio nessa arrematação não está, na hora de vender esse imóvel, que levantarem a documentação do seu sócio, se tiver algum problema, o comprador desiste da compra e todo mundo fica sem vender o imóvel. Então, tudo que acontece na vida da outra pessoa pode influenciar na sua arrematação, tá? Então, se ela responde por uma dívida que está sendo executada dentro de um processo judicial e a certidão dela não sair ali sem nenhum processo judicial, pode ser que o comprador desista. Se essa pessoa que arrematou com você é casada em comunhão de bens, e a regra que a gente tem no país hoje em dia é ser casado em comunhão parcial de bens, que significa que tudo que o casal adquire do casamento para frente é bem comum dos dois, quando você vende um imóvel e o seu sócio é casado em comunhão de bens, ele e o cônjuge dele precisam assinar essa venda. Se por acaso, entre a arrematação e a venda do imóvel, eles passam por um divórcio litigioso, porque um, por exemplo, traiu o outro descobriu e agora quer ferrar com a vida desse cônjuge traidor, pode simplesmente se negar a assinar a venda. E aí você não consegue vender esse imóvel, porque para que a venda aconteça, todos os proprietários têm que assinar a venda, inclusive os cônjuges em comunhão de bens também precisam assinar essa venda. Então isso aqui vai muito além de só participar, por exemplo, de um grupo de arrematantes com pessoas interessadas em arrematar um imóvel. Não é só ter o mesmo objetivo. Tem uma relação de confiança muito grande, tá? Então tome muito cuidado com quem você vai arrematar um imóvel. Não pense só, essa pessoa também quer arrematar um imóvel, eu também quero, pronto, é isso que basta. Não, revire a vida da pessoa. Depois, quando você assistir a aula sobre esse tema lá no módulo 4 do curso, você vai ver todos os documentos que você precisa apresentar para um comprador, para que ele tenha segurança nessa transação. Pegue aquela lista de documentos e emita todos eles no nome de quem você pretende arrematar esse imóvel em conjunto. Porque se todos esses documentos estiverem regular, você já tem segurança nesse ponto. Então sempre pense que arrematar um imóvel em conjunto com outras pessoas é virar sócio dessas outras pessoas naquele imóvel. E você não vira sócio
de qualquer pessoa em nenhum negócio que você vai fazer, muito menos para comprar um imóvel em leilão. Chegamos aqui ao fim, dessa aula, e agora você já sabe que em alguns casos podem existir restrições específicas de pessoas que não podem participar de determinado leilão, mas que para todos os outros leilões essa pessoa ela pode participar tranquilamente, porque o objetivo aqui é restringir somente aqueles leilões que a pessoa poderia tirar alguma vantagem e não restringir uma pessoa de forma geral para a participação dos leilões.